Olá pessoal, que a graça de Cristo esteja com vocês. Esse assunto aqui é muito importante e muito atual, porque a gente está acabando de sair de uma disputa política, eleitoral, e um dos intuitos do meu canal é falar sobre geopolítica, né? Que não é falar de política partidária, eleitoral, candidato A ou candidato B. É para falar da cosmovisão geopolítica que vai levar para a escatologia. Porque para quem estuda escatologia, você tem que olhar para a geopolítica, que é o cenário atual. Sempre está olhando para o cenário atual, que são os sinais que estão aparecendo na natureza, nos reinos deste mundo e nos elementos dos celestes, né? Que também fazem parte dos elementos da natureza, que faz parte dos sinais do fim dos tempos. No caso aqui, nós vamos olhar para a geopolítica, que é a questão dos reinos deste mundo, né? Você sabe que a eleição do Brasil acabou. Tá tendo ainda alguns percalços aí, mas não interessa comentar. Independente de quem você tenha votado, a questão aqui é analisar a geopolítica. Qual é o papel do Brasil agora, o que o Brasil, o que aponta o papel do Brasil para o futuro, nesse arranjo do reino da besta que está se formando, dos 10 chifres, e nessa divisão de times que está acontecendo, que é um exemplo do que está acontecendo na Ucrânia, né? Lá está tendo uma divisão de times. Se você não acompanha os vídeos do meu canal, acompanha. Eu tenho uma playlist só sobre isso, geopolítica. Pode assistir, você vai entender. E esse aqui é mais um vídeo dessa sequência. Vou ler primeiro um texto aqui para a gente começar a se situar sobre o assunto. Daniel capítulo 7, verso 7. Depois disto, eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Essa aqui é a visão que foi colocada para Daniel, né? Do animal terrível de 10 chifres. Essa questão dos 10 chifres também vai ser colocada em outra visão sobre a estátua, e os 10 dedos da estátua, né? Ferro misturado com barro. Vai ser colocado também em Apocalipse, falando dos 10 reis, né? Daquele reino, né? Vai ser colocado em Apocalipse. Então, as mesmas coisas ditas de formas diferentes, mas apontando para as mesmas coisas, né? Então, aqui está a visão da questão dos 10 chifres, dos 10 dedos, ou 10 reinos, ou 10 reis. E a eleição do Brasil, o que é que ela tem de importante? O Brasil está inserido num continente chamado América Latina, ou América do Sul. E ele é um país muito importante no cenário geopolítico mundial. Tanto pela questão da agricultura, a questão do solo fértil, né, que o Brasil tem, é um país muito próspero em vários sentidos. Pode ser mal administrado, mas por muitas décadas e muitos séculos, né, isso aí não vem ao caso eu explicar essas questões, mas é um país muito importante para o mundo, né? Então você, aqui, ó, por essa postagem aqui, vou botar para vocês verem aqui, só estava faltando o Brasil se tornar vermelho, se é que vocês estão me entendendo. Ou seja, uma cosmovisão de mundo. Lembre, eu estou falando de cosmovisão do mundo. Então agora a América do Sul vai se tornar um bloco, né, hegemônico com uma única cosmovisão de mundo, porque a eleição agora, o resultado saiu nesse sentido. Vocês estão vendo que todos os outros países já estavam em vermelho. Os únicos países hoje que não estão em vermelho é o Equador, Paraguai e Uruguai. Todo o restante já estava em vermelho, candidatos e pessoas que têm essa cosmovisão de mundo, né? Está mais ligado àquela questão mais comunista e tal, mas eu não vou entrar muito em detalhes aqui. E o Brasil estava faltando. Então a eleição do Brasil foi muito polarizada, muito disputada, e acabou elegendo um lado que vai favorecer a América Latina vermelha. Ou seja, entenda que o que eu estou querendo colocar aqui é que a América Latina é um bloco. Ela vai se unir em torno de uma visão, uma cosmovisão de mundo. É o que está sendo mostrado. E isso aponta para o cenário geopolítico mundial, que tem a ver com o que está acontecendo na Ucrânia. A divisão de times que eu tenho colocado, já fiz vídeos sobre isso. Então você vá na minha playlist sobre geopolítica e assista para entender que esse vídeo aqui é um complemento disso. Então o Brasil, junto com a América Latina, vai formar um bloco para entrar nessa nova ordem mundial que está se formando aí, e essa divisão de times para uma terceira G mundial, que também está a caminho. Então faz tudo parte de um pacote. Essa matéria aqui que eu trouxe para vocês, né, vai falar dessa questão, o que aconteceria se o Brasil e a Argentina adotassem o peso real como moeda única. Mas não só o Brasil e a Argentina. Esses dois países são os países mais importantes da América Latina, mas eles estariam encampando uma ideia que tem a ver com o Mercosul, que englobaria, claro, todo o bloco, como eu venho falando. Todos os países da América do Sul que agora estão indo para o lado vermelho. Então, essa moeda compartilhada por todos os países seria mais um motivo dessa unificação desse bloco, né? E vocês vão entender onde que eu quero chegar. Olha aqui, essa outra matéria aqui, falando sobre PT quer criar Guarda Nacional e despolitizar as Forças Armadas.
tudo faz parte, pessoal, dessa visão, dessa cosmovisão de mundo da América Latina. Os países em vermelho já têm sua Guarda Nacional, que é uma, eu não vou dizer substituição às Forças Armadas, mas é um complemento. E elas atuam também com uma força que está bem leal ao governante, ao governo do momento, né? Então você imagina uma Força Nacional, Guarda Nacional Vermelha, que estaria debaixo da chancela e da criação do governo atual, né? Ou seja, de todos esses governos vermelhos da América Latina, e há essa intenção do enfraquecimento das Forças Armadas, porque as Forças Armadas seriam não estariam tão, vamos dizer assim, fiéis aos ideais dessa cosmovisão de mundo. Então eles precisam de forças leais a eles. Então você vê as ideias, né, da Guarda Nacional, o peso real, que é a moeda para a América Latina como um todo, essa cosmovisão de mundo igual, né, vermelha, e a América do Sul se torna num bloco, se fechando em um bloco para poder lutar contra uma força hegemônica exterior que eles pensam que tem que lutar contra, né, já que eu explico isso aí. Mas essa matéria aqui da BBC News, que vai dizer o seguinte, é matéria antiga, mas para vocês entenderem onde eu quero chegar. Por que a Ucrânia acusa Lula de fazer propaganda para a Rússia nessa G que está acontecendo lá? Então, isso aqui é uma matéria antiga. Zelensky acusou, né, colocou na lista negra pessoas que estão apoiando a Rússia. E uma delas ele colocou quem? O atual, que foi eleito aí, né, o Lula. E o Bolsonaro já teve uma posição mais neutra, nem Rússia, nem Ucrânia, porque ele ele teve uma postura mais pragmática, né? Está mais preocupado com a questão comercial, a relação comercial com o mundo. Então, só pelo Lula estar sendo acusado disso, significa que o Brasil vai se alinhar a um lado. Aí você lembra da divisão de times. Estados Unidos, OTAN, do outro lado Rússia, China, que é outro bloco. Então tem países que já estão se alinhando a Rússia e China, tem países que já estão se alinhando à OTAN, União Europeia e Estados Unidos. Então você está vendo essa divisão de times. Então o Brasil, o bloco da América do Sul, assim como o Brasil, vai se aliar, vai pender para um lado, e está pendendo para esse lado, como vocês estão vendo. Ou seja, a divisão de times para a terceira G mundial. Então não vai ter nenhum país neutro nessa terceira G mundial que está sendo preparada. Todos vão escolher um lado. Então você está vendo um alinhamento já que está dando o Brasil e esse bloco vermelho da América do Sul. A eleição de 2014, se vocês lembrarem, a eleição da Dilma, foi uma eleição também parecida com essa, bem polarizada. E a Dilma caiu por sucessivos acontecimentos, né, sucessivas coisas, que não vou entrar em detalhes agora. Mas ali teve uma revolta do povo, teve indignação justa, mas teve influência externa, de operadores externos, que aí entra nesses grupos que eu te falei, né, que eu estou falando da divisão de times, o bloco globalista de um lado e o bloco globalista de outro. Os globalistas do lado do Ocidente e os globalistas do lado do bloco russo-chinês. Então, esses grupos de poder estavam atuando dentro do Brasil. Influenciou também na queda da presidente da época, a Dilma. E o PT, agora, com toda a América Latina Vermelha, quer fazer um bloco de coalizão e para lutar contra essa influência externa. E automaticamente se aliando ao lado que é contra o lado globalista Ocidente, que eles entendem que foi quem influenciou no que eles chamam de golpe, né, que teve aqui em 2016, se não me engano, que foi o impeachment dela. Então eles querem fazer frente a isso. E com isso eles têm que se aliar ao bloco que é antagônico, que seria o quê? O bloco russo-chinês. Então automaticamente está tendo esse alinhamento. Isso leva para a terceira G mundial que eu tenho falado. E eu vou ler só essa matéria aqui. Ó, Trump deve lançar candidatura para 2024 ainda neste ano, diz a agência. Trump ele vai ser uma peça fundamental nesse futuro da humanidade, no futuro dessa geopolítica mundial, para onde o mundo está caminhando, para essa nova ordem mundial que está se formando. Essa nova ordem mundial já é bipolar, né, que é um lado russo-chinês, o lado Estados Unidos, União Europeia e os demais. Então, o Brasil está se alinhando automaticamente com a América do Sul para o lado russo-chinês, com a eleição do Lula. Com a eleição do Bolsonaro, ainda não tenho minha certeza, mas provavelmente ele se alinharia ao lado mais ocidente, mas não é uma certeza. Então é isso, pessoal. Essa questão dos 10 chifres que eu li lá no início é para mostrar que o reino está se formando um reino, um bloco aqui, eu entendo assim, que é um dos blocos, dos 10 blocos que fazem parte desses 10 chifres da nova ordem mundial que vai levar o reino do anticristo. Então a América do Sul tende a se formar um bloco, seja do lado vermelho, ou seja do lado azul, né? Ou seja do lado conservador, do lado esquerdista, vamos dizer assim, da direita ou esquerda. Seria um bloco de qualquer forma que ia se unir a um lado ou outro, e é um dos blocos que eu entendo dessa união, desses 10 chifres que vão surgir. É assim que eu entendo, é assim a interpretação que eu tenho até o momento. Antes de ler, pessoal, esse último texto aqui para fechar o assunto, para melhor compreensão de vocês, né? Estou me baseando tanto em geopolítica
e também Bíblia, porque a gente tem que olhar os sinais desse mundo para poder entender a escatologia, para onde o tempo do fim está caminhando, né? Quais os apontamentos. Então, existe uma coisa chamada revoluções coloridas que existem nos países, que são provocadas por grupos externos de poder, esses globalistas externos, né, como eu falo, são pessoas poderosas, famílias poderosas. Se você não entende isso, tem que ver a minha playlist sobre geopolítica. E eles atuam nas sociedades, nas democracias, nos países, e tentam influenciar governos, derrubar governos e essas coisas. É o que está acontecendo hoje na Ucrânia, por exemplo. Tem um bloco Ocidente que está lá da OTAN, e tem um bloco da Rússia que está lá com a China de forma assim, suave, também apoiando, né, com outros países. Porque ali é uma disputa de poder. É uma disputa de poder, uma disputa de território, é uma disputa envolve dinheiro, né? Envolve os bens do país em questão, assim como está acontecendo na Síria também. Esses países estão envolvidos na Síria também, dentro da Síria guerreando, tem no Oriente Médio como um todo, tem na África e está tendo aqui no Brasil, como tem em outras partes do mundo. Então é isso que está em jogo, esses dois lados da moeda disputando esse poder no mundo. Então é isso que está em jogo aqui na questão do Brasil e da América do Sul Latina, que agora é vermelha. É um bloco que vai lutar em oposição ao bloco atlantista Ocidente, vamos colocar assim, e vai se aliar ao bloco eurasiano russo-chinês. E tudo isso, a questão que eu entendo que é um bloco, um dos 10 blocos dessa nova ordem mundial, que é um apontamento para os 10 chifres, que são 10 reinos, 10 reis, né? ou 10 reinos que seja. Olha aqui, vamos ler aqui em Apocalipse capítulo 17, do verso 11 ao 13. E a besta que era e já não é ela também o oitavo, e é do 7. Isso aqui é uma outra explicação, não compensa agora. E vai à perdição. E os 10 chifres que viste são 10 reis, né? Ou 10 reinos, os mesmos 10 dedos e 10 chifres, né? Que ainda não receberam reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, ou seja, vão governar juntos por 1 hora, juntamente com a besta, né? Que esse reino inteiro, que esse de 10 chifres se torna essa besta. Estes têm o mesmo intento e entregarão seu poder e autoridade à besta. Então, no final de tudo, eles vão se unir, esses 10 blocos espalhados pelo mundo, seja na América do Sul, seja na América do Norte, seja na União Europeia, que é um outro bloco, seja na própria Rússia e China, seja na Oceania, seja no Oriente Médio. Então, eles vão se unir como 10 blocos, 10 reinos, 10 chifres, em torno do reino do anticristo. Então, tudo está caminhando para isso, pessoal, segundo a minha análise. Se você não é obrigado a concordar, não tem problema nenhum. Pode criticar, pode questionar, pode perguntar. Mas é assim que eu vejo. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Dê o like no vídeo se você não for. Se você gostou do vídeo. Deixa a tua inscrição se tu não for inscrito. Compartilhe esse vídeo para mais pessoas que você conhecer. E não se esqueça, somos um em Cristo. E fica com Deus.